A primeira parte do problema, a parte que eu consegui resolver, né? Por que eu consegui resolver essa parte, pessoal? Porque nessa parte, se a altura for menor do que o raio, né, é fácil determinar a força normal. Ela vai se contrapor à componente radial aí da força gravitacional. Então eu vou exibir isso aí no GeoGebra para ficar maior. Vocês podem perceber então aí dessa figurinha que a força normal vai estar se contrapondo a essa componente radial da força gravitacional. Isso vai impedir que o bloquinho se enterre aí na superfície, né? Ou que perca contato com ela e se dirija ao centro, né? Então essas forças vão sempre se cancelar nessas etapas aí da trajetória. Isso aí fica fácil de visualizar. Eu já vou adiantar e já vou tentar mostrar aí por que fica difícil na segunda etapa. Então, se a gente começar a movimentar o sistema, e vocês vão perceber que chega uma hora, olhem só o que vai acontecer. Chega uma hora que essa componente radial aí da força gravitacional vai ficar tão pequena que é como se a força normal deixasse de existir, né? Mas isso significaria perda de contato do bloquinho com a superfície. Então eu ainda estou pensando em como é que seria essa força normal a partir dessa posição aqui, ok? Então isso ainda não consegui conceber a solução, mas eu estou pensando em como contornar essa dificuldade. Mas vejamos então que eu tinha elaborado a respeito dessa condição em que a altura máxima é menor que o raio, né? Então, conforme eu já havia conversado aí no vídeo anterior, a força normal vai ser de mesma intensidade que a componente radial da força gravitacional, então ela vai ser mg cosseno θ, onde θ é essa inclinação aqui, né? Só para deixar mais evidente, eu estou exibindo aí essa inclinação no GeoGebra. Ela é a inclinação entre a direção radial do bloco e o eixo vertical, né, o eixo Y. Então ela vai se replicar aqui entre a componente radial da força gravitacional e a força gravitacional, certo? Bom, se for assim, pelo teorema da conservação de energia mecânica, a energia mecânica final vai ser a energia mecânica inicial mais a energia que for dissipada pelo atrito, certo? A energia mecânica inicial vai ser o produto que está exibido aí nessa igualdade, tá? Já a energia mecânica final do sistema vai ser uma situação, uma condição na qual o bloquinho vai parar. Então, como ele só vai ter altura, só vai ter energia potencial gravitacional. Tá aqui. Bom, a energia dissipada pelo atrito pode ser calculada nas duas etapas aí da trajetória. Na etapa horizontal ela é bem fácil, né? Vai ser simplesmente o negativo do produto da força de atrito pelo comprimento dessa trajetória. Bom, mas essa força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Bom, mas aí a força normal se opõe, né? Cancela a força gravitacional, então tem a mesma intensidade. Então esse aqui é o produto que vai determinar aí a energia dissipada pelo atrito na etapa horizontal da trajetória. Na etapa seguinte da trajetória semicircular, a gente precisa apelar para uma expressão mais sofisticada para calcular o trabalho dissipado, aí, a energia dissipada pela força de atrito, porque a força de atrito, como depende da força normal, vai mudar a cada posição, a cada instante, uma vez que a força normal também muda, tá? Já que ela a componente tem a mesma intensidade da componente radial da força gravitacional, então a cada instante, a cada posição, essa componente da força gravitacional vai mudar de intensidade, então a força normal vai mudar de intensidade, então a força de atrito vai mudar de intensidade. Então a gente precisa de uma expressão mais sofisticada para o cálculo do atrito, que é essa que está expressa aí. Nós vamos ter que fazer essa integração nessa etapa da trajetória. E aí, como o problema tem simetria polar, a gente vai utilizar coordenadas polares. Nesse sistema de coordenadas, a força de atrito vai ser, bom, o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, e a força normal, como se contrapõe aí a componente radial da força gravitacional, vai ter a mesma intensidade que ela, então é esse produto aqui, e vai estar apontando na direção menos θ, que é a direção contrária a essa direção aqui da direção, apontada pelo vetor R, né? Então a força normal vai apontar numa direção contrária
AR. Esse sistema de coordenadas, a força de atrito vai ser dada pelo produto do coeficiente de atrito cinético pela intensidade da força normal, e ela vai apontar na direção menos θ chapéu, que é uma direção perpendicular à direção R. Então, se essa daqui é a direção R, a direção θ chapéu aponta numa direção perpendicular a essa, e a força de atrito aponta numa direção contrária a essa direção. Então, essa aqui é a expressão para a força de atrito cinético, certo? Bom, já um elemento infinitesimal de deslocamento nessa trajetória é dado pelo produto R de θ na direção θ chapéu. O deslocamento aqui vai apontar nesse sentido perpendicular ao sentido radial. E aí, esse produto interno vai se tornar essa expressão, né? Nessa expressão, as constantes são a coeficiente, a massa, a gravidade e o raio, que não vão mudar. Então, todos esses termos, todos esses fatores podem ser extraídos da integração. Dentro da integração, vamos ter, então, a função cosseno θ, dθ e o produto interno, θ chapéu. Como esses vetores são unitários, esse produto interno vai dar 1. Vai resultar, então, que essa integral vai ser realizada de menos π sobre 2, né? Então, dessa inclinação aqui, que seria em relação ao eixo x, menos π sobre 2, porque seria medido no sentido horário, então seria um ângulo negativo, então de menos π sobre 2 até uma inclinação máxima, né? Então, de uma inclinação menos π sobre 2 até uma inclinação máxima final. Bom, mas essa integral aqui a gente pode ver facilmente nas tabelas de integração que ela é a função seno aplicada aí nos extremos. Então vai ser essa diferença. O seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então isso vai resultar que a energia dissipada pelo atrito na etapa semicircular aí da trajetória é dada por essa expressão. Ok? Agora a gente precisaria, para concluir, determinar esse seno dessa inclinação final em função dos parâmetros, né? Mas a gente pode fazer isso considerando que essa posição, né, é determinado, como a gente pode ver aqui na figura no GeoGebra. Se a gente somar essa altura H com R cosseno θ, o resultado disso vai ser um raio, e a gente pode relacionar com a trigonometria essa distância que é o R seno θ, como eu vou fazer agora. Então, aqui nessa expressão a gente pode rearranjar para determinar que o cosseno desse ângulo é 1 menos a altura máxima atingida, nesse caso, pelo raio. Bom, mas se for assim, então o seno desse ângulo é a raiz quadrada de 1 menos esse cosseno ao quadrado, né, que a gente pode rearranjar essa raiz aí. Agora, basta inserir esse resultado no valor do seno da inclinação final e aplicar a conservação de energia mecânica. Então, inserindo aqueles valores que foram considerados no início desse vídeo, né, em cada uma das expressões, nós vamos, após fazer alguns cancelamentos e rearranjar, obter uma equação do segundo grau. Isso aqui vai ser uma equação do segundo grau que vai envolver a variável h. Eu não vou fazer isso, daria um trabalho gigantesco, expressar passo a passo essa determinação, mas isso pode ser feito. Eu fiz direto no Cocalc e o resultado é esse aqui. Então, pessoal, se essa altura for menor que o raio, então ela pode ser prevista utilizando-se essa expressão, ok? Então, só para concluir, deixa eu adiantar então as cenas do próximo capítulo. Então, na próxima etapa eu vou tentar determinar qual que deve ser essa altura máxima em função dos parâmetros para essas condições aqui, em que a altura ultrapassa o raio da trajetória semicircular. Está sendo um desafio, eu já tenho algumas hipóteses, mas não posso utilizá-las, ainda não consegui concluir a teoria, a hipótese, a conclusão da hipótese, mas eu estou trabalhando nisso. Creio que na próxima semana acho que eu já consigo apresentar algum resultado. Beleza? Então, pessoal, era isso. Meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.